Meu corpo era um traidor, gritando por socorro, enquanto minha voz permanecia em silêncio. Ninguém ouvia. Não porque eu não implorasse, mas porque as pessoas em quem eu mais confiava já tinham descartado minha dor como uma mentira. Meu nome é Joe Harland, então quase desapareci antes que alguém finalmente me ouvisse. Tudo começou com uma dor lancinante como uma brasa queimando dentro de mim. Eu tinha 17 anos, estava largado na mesa, minha torrada intocada, minhas mãos tremendo como folhas em uma tempestade. Joe, pare, minha mãe Diane sibilou, seus olhos examinando seu tablet. Você está bem. Você sempre está bem. Meu pai, Paul, não se deu ao trabalho de levantar os olhos do café. Coma, Joe. Não vamos fazer isso hoje. Tentei falar, dizer a eles que a dor era como um punho apertando minhas entranhas, mas minhas palavras caíram sobre seus rostos. Eles nunca me machucaram. Eles nunca tiveram a intenção de machucar. Por meses, foi uma guerra que lutei sozinha. A dor ficou mais forte. Uma lâmina me cortando de dentro para fora. Meus pais chamaram isso de espetáculo. Você só tem medo do último ano. Eles surtariam. Ou pior. Você está tentando atrair compaixão de novo. Pena. Eu queria desaparecer, não ser notado. Meu irmãozinho, Liam, de apenas 9 anos, me observava do outro lado da mesa. Seus olhos brilhavam de preocupação, mas nublados pelas dúvidas que eles plantaram nele. Para eles, eu era o garoto que fingia tudo. A placa parecia um castelo de cartas prestes a ruir. Uma vertigem que fazia o mundo girar como um carrossel torto. Hematomas irrompiam pela minha pele, escuros e inexplicáveis como manchas de tinta em uma página. Uma exaustão tão profunda que parecia que meus ossos eram feitos de chumbo. Eu me arrastava para a escola, minhas únicas notas boas escapando por entre os dedos. Meu melhor amigo, Nate, era o único que via a verdade. Joe, você está definhando. Ele murmurou na hora do almoço, me observando empurrar minha bandeja para longe. Você precisa de um médico. Balancei a cabeça, com a garganta apertada. Eles não vão me aceitar. Acham que estou inventando. Então, no meio da aula de química, uma dor percorreu o ar como um incêndio. Minha visão ficou turva, manchas escuras se formando pela sala. Tentei me levantar, mas minhas pernas cederam. A última coisa que ouvi foi Nate chamando meu nome enquanto o chão me engolia. Acordei na enfermaria. O rosto da senhorita Vernon pairava sobre mim, sua expressão carregada de algo que meus pais nunca demonstraram. Preocupação. Joe, seu pulso está fraco, disse ela, com a voz firme, mas gentil. Essas manchas nos seus braços não são normais. Vou ligar para seus pais, e desta vez eles vão ouvir. Eles apareceram, com os rostos mascarados de raiva e vergonha. Isso é um absurdo. Meu pai rosnou, de braços cruzados. O sorriso da minha mãe era frágil, aquele que ela reservava para estranhos. Joe sempre fora teatral, mas a senhorita Vernon permaneceu firme. Tenho a obrigação de denunciar, disse ela, com a voz inflexível. Leve-o para o hospital imediatamente, ou chamo uma ambulância. Pela primeira vez, vi sua certeza vacilar, uma rachadura em sua parede perfeita. O caminho até o hospital foi um campo de batalha silencioso. Minha mãe murmurou algo sobre tardes desperdiçadas. Meu pai agarrou o volante com tanta força que pensei que ele fosse quebrar. Sentei-me no banco de trás, a náusea me percorrendo como uma onda, rezando para que alguém finalmente ouvisse o caos que me devastava. No pronto-socorro, o médico pediu exames. Meus pais estavam sentados impacientemente, já preparando seu discurso de vitória para minha alta. Mas quando o Dr. Reis voltou, uma sombra pesada pairou sobre seu rosto. Precisamos consentir imediatamente, Joe, disse ele, com a voz calma, mas séria. Seus exames mostram irregularidades. Meus pais trocaram um olhar, ainda incrédulos, mas senti o chão tremer sob seus pés. Naquela noite, em uma cama de hospital esterilizada cercada por máquinas Rama, senti uma centelha de esperança. Meus pais estavam sentados no canto, menores do que eu jamais os vira, sua imagem polida começando a se desfazer. Liam entrou no quarto com um sussurro. Joe, você está realmente doente. Assenti, puxando-o para perto, apesar da dor nos meus braços. Você estava errado, Liam. Devia ter acreditado em mim.
Na manhã seguinte, o Dr. Reich nos chamou para uma sala pequena e fria. Meus pais permaneceram rígidos, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos brilhavam. Preparei-me para outra rejeição. Outro não é nada. Mas o Dr. Reich olhou para mim, os olhos carregados de uma verdade para a qual eu não estava preparada. Joe, disse ele, com a voz firme, mas triste. Fizemos todos os exames. Não há maneira mais gentil de dizer isso. Ele fez uma pausa, e o quarto pareceu desabar. Você tem leucemia. Está em estágio 4 avançado. Se tivéssemos descoberto meses atrás, poderíamos ter tido uma chance. A palavra explodiu no meu peito. Leucemia em estágio 4. O suspiro da minha mãe quebrou o silêncio. Mas ele estava bem, gaguejou ela, com a voz embargada. Ele estava só fingindo. O olhar do Dr. Reich endureceu. Esses resultados não mentem. Joe estava doente há meses, talvez um ano. Os sintomas estavam lá, ignorados. O rosto do meu pai se contorceu. Sua voz, um sussurro. Isso não pode estar acontecendo. Achávamos que ele estava bem. Mas a verdade foi como um martelo e os estilhaçou. Pela primeira vez, vi puro medo em seus olhos. Não por sua reputação, mas por mim. Quando comecei a quimioterapia, meu corpo enfraqueceu. Meu cabelo caiu. Mas algo dentro de mim se fortaleceu. A verdade me libertou. Mesmo que queimasse. Chega de se esconder. Chega de fingir. Meus pais começaram a mudar, lenta e cauticamente, trocando seus corpos perfeitos por algo frágil, algo humano. Eles ainda lutam com a culpa do que perderam. E eu luto não apenas pela minha vida, mas pela criança que eu era antes que o silêncio tentasse enterrá-la. Por qual verdade você teve que lutar? Compartilhe abaixo. Obrigada por assistir Betrayed.